Se você acompanha os jornais no Brasil, todos os jornais, não importa a orientação ideológica, você praticamente não lê nada sobre o Taiwan. Isso não tem a ver só com Taiwan. O mesmo ocorre sobre o Japão, sobre a Coreia do Sul. Por que acontece isso? Porque a gente cresceu... Assim, o Brasil é profundamente ocidental-cêntrico. Isso quer dizer que, culturalmente, a gente olha para a Europa ou para os Estados Unidos. Então, a influência cultural ocidental ainda é muito grande. O Ocidente teve um papel dominante na economia global a partir do início do século XIX. Só. Ou seja, do século XIX, XX e agora a gente está entrando no século XXI. Foram basicamente 200 anos de liderança econômica ocidental. Durante esse período, o Ocidente conseguiu, de fato, se projetar bastante, né, em termos de regras, normas, ideias culturais, etc. Só que a gente ainda acha que aquilo é o normal. Só que é uma aberração, não no sentido negativo, mas é uma aberração histórica no sentido que a vasta maioria da história global é uma história asiacêntrica, porque a Ásia domina a economia tradicionalmente e também em termos demográficos, o mundo sempre foi asiacêntrico. Então, isso parou, isso mudou com a ascensão, com a Revolução Industrial, etc., que permitiu que o Ocidente temporariamente pudesse ter um papel de destaque, que ele tem até hoje, e agora a gente está aos poucos voltando ao centro, que é o normal. Não tem assim... goste ou não, simplesmente porque... A quantidade de pessoas... sempre se manteve igual, só que o Ocidente, por uma série de fatores, enriqueceu tanto que, apesar de representar uma parcela pequena da população global, o Ocidente conseguiu concentrar poder econômico, militar e conseguiu ter também uma influência cultural enorme durante esses 200 anos. Mas é um período muito curto. Daqui a 300 anos, a gente não sabe, mas assim, a princípio aquilo será visto como algo pouco usual, muito curto, né? E se você olha assim, durante esses 200 anos, até um pouco mais, os principais assim, países, né, ou impérios, a China, Pérsia, Rússia, não mudaram de forma fundamental. As fronteiras da China, da Pérsia, se mantiveram mais ou menos igual. Então há uma percepção agora de que a gente está voltando para esse mundo asiacêntrico. O Brasil já tem como principal parceiro comercial a China há 15 anos. Então a China nos afeta economicamente muito mais do que os Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos ainda serem muito importantes, é o principal investidor aqui, mas nas, vamos dizer, tecnologias do futuro, 5G, carro elétrico, semicondutores, a Ásia já está liderando. Taiwan produz 90% dos semicondutores mais avançados do mundo. Os Estados Unidos não conseguem. Nossa. Nenhum país europeu consegue. Então, todos os nossos aparelhos... Ou seja, essa é o futuro da economia. Não é... Assim, produtos... Assim, a Alemanha, por exemplo, sabe produzir carros diesel e... Isso aí acabou. Ou seja, a Alemanha daqui a 20 anos, eu acho que dificilmente vai ser um grande produtor de... Tá uma briga entre hidrogênio, se vai ser elétrico, mas com certeza vai ter uma mudança de matriz. Exato. Então, assim, essa mudança já está ocorrendo. Só que, em vários sentidos, o Ocidente ainda se mantém culturalmente muito influente, apesar de estar perdendo relevância econômica. É muito engraçado, por exemplo, que a Europa, ela domina ainda o mercado global em quais áreas? Duas, sobretudo. Turismo. Deixa eu falar, o turismo basicamente é ocidental, né? Aos poucos, por exemplo, Taiwan recebe 10 milhões por ano, o Brasil só 6, ou seja, mas assim, os grandes centros de turismo global ainda estão na Europa, turismo e moda de luxo, por exemplo. As grandes marcas de luxo são todas europeias. Mas assim, fora isso, grande tecnologia, qual é o Facebook da vida que foi inventado na Europa? Vai ter algumas empresas sempre, né? Inteligência artificial também, a gente vai ver para onde vai isso. Né? Então assim, mas nesse sentido, a gente ainda é fortemente impactado por desdobramentos culturais, por exemplo, dos Estados Unidos. Então,
a esquerda brasileira, em vários sentidos, é influenciada por tendências que surgem nos Estados Unidos pela esquerda de lá. Por exemplo, questões identitárias, agenda woke. Tudo isso chega aqui. Mesma coisa à direita. O trumpismo com suas... Aquilo também chegou aqui. Questões culturais que mudam assim na China, etc., ainda não chega aqui. Isso produz uma impressão falsa de que quem manda no mundo ainda são os Estados Unidos. Só que na realidade, hoje, a influência real, econômica e até militar é incomparavelmente menor hoje do que 30 anos atrás. Né? Os próprios Estados Unidos têm muita dificuldade de controlar o que acontece no Oriente Médio, por exemplo. Estão tentando tranquilizar e estabilizar a situação e não conseguem. Por quê? Porque o peso dos Estados Unidos no Oriente Médio já não é mais o mesmo. A Arábia Saudita está de olho também na China, ou seja... a África também quem compra a maioria, quem compra a maioria do petróleo da Arábia Saudita hoje é a China, não são. Então, os Estados Unidos chega lá, é um ator importante, os europeus são importantes, mas a China hoje tem muito mais peso econômico ao redor do mundo do que os Estados Unidos. Só que como a gente não acompanha a cultura chinesa ou japonesa muito, ou um pouco aqui, né, coreana, mas assim, está começando assim, e como são culturas mais diferentes, o Brasil acaba ficando numa situação em que a gente olha para o Ocidente de forma excessiva. Isso não é um argumento anti-ocidental. Eu, por exemplo, acho que a gente precisa acompanhar o que acontece nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa, na China. Só que se você olha a relevância econômica para o Brasil, os jornais, os canais de televisão têm um viés pró-ocidental, e eu já falei sobre isso com jornalistas, etc. Isso é o que o pessoal quer ler. Se colocar também, o pessoal não procura. Então, não você fala assim, manda lá o correspondente para falar das eleições na Ásia, em algum país da Ásia. O pessoal não, eles falam assim, as pessoas não compartilham, etc. Por quê? Porque é muito diferente. E é longe, as pessoas não conhecem. Então, para mim, isso é a maior fraqueza assim, estratégica brasileira, que a gente, ao longo desse ano, na semana que vem, começam as primárias do Partido Republicano nos Estados Unidos. Aí vai ter eleições, basicamente um processo eleitoral de 1 ano até o dia 5 de novembro, quando o próximo presidente dos Estados Unidos será eleito. Aqui, cara, a gente vai falar disso o dia inteiro, por 10 meses. E é bom que seja assim. Só que a gente também deveria estar falando de eventos muito importantes na Ásia. Então, amanhã tem eleições em Taiwan e não teve um debate sequer sobre esse assunto. E aqui vai acontecer. Vai dar problema depois, porque o cenário mais provável é que ganhe um candidato que no passado disse que é a favor da independência de Taiwan. E a gente vai falar mais sobre isso. Aí a China, vamos supor que reage na semana que vem, etc. Tem algum confronto que de repente pode ter grandes consequências mundiais, porque 90% dos semicondutores sendo produzidos lá, se houver uma situação de tensão na ilha de Taiwan, 90%. Que impossibilita a exportação, cara, a economia global para. Colapsa. Né? Colapsa, assim, uma questão de semanas. E aí todo mundo vai falar, nossa, o que está acontecendo? E aí, então é bom que a gente esteja falando um dia antes das eleições, para ter um pouco de conhecimento, para já estar meio que preparado, para entender. Porque aqui também, como sempre, isso é não só no Brasil, é um assunto meio ideológico, né? China, que diz, a República Popular da China, com o governo em Pequim, diz, aquilo é uma província rebelde. A gente quer a reunificação, a gente quer trazer eles de volta. A gente vai falar um pouco sobre a história taiwanesa, que na verdade não é bem assim, porque Taiwan tem uma história muito mais complexa muito diferente da história chinesa. Mas pessoas de esquerda, aqui no Brasil e ao redor do mundo, tendem a ter mais simpatia com esse argumento chinês de que Taiwan não deve ser um país independente e que faz parte da China, e a China deve ter o direito de controlar Taiwan do mesmo jeito que controla Hong Kong, por exemplo, que se reunificou com a China em 1997. Aí pessoas à direita mais cética em relação à China, talvez vão dizer, olha, eu discordo dessa postura, eu acho que a Taiwan deve ter
o direito de autodeterminação, eles não querem fazer parte da China comunista. Mas a gente não pode olhar para essa situação a partir das nossas preferências ideológicas, porque senão a gente vai acabar tendo uma análise enviesada, né? Então, geopolítica né, tem que olhar sem essas preferências, ou é preciso pelo menos reconhecer os próprios vieses para a gente não torcer para um lado para outro. Em vez disso, é preciso pensar de que forma isso pode impactar a gente, de que forma a economia brasileira pode se preparar para uma possível tensão. Então, isso eu acho que a necessidade de falar sobre isso, ela vai além de Taiwan. O país precisa, de certa forma, de um reajuste da sua orientação estratégica. Já tem hoje um número crescente de analistas que acompanham o que acontece na Ásia, já tem mais pessoas que estudam chinês, que têm vivência lá. É um país mais difícil de se entender. Todos os países da Ásia, a princípio, são. Taiwan é um caso à parte porque é uma democracia super transparente, super vibrante, então é um país mais fácil de se entender. Mas eu acho que com cada ano que passa e a relevância econômica da Ásia crescendo ainda mais, esse viés mais a gente acompanhar cada detalhe da política americana ou europeia e ignorar grandes questões na Ásia, isso vai ter um custo em algum momento. Né? Porque a gente ignora tendências. Por exemplo, no ano passado, do nada, sumiram 2 ministros chineses. Sumiram. Assim, e eu acompanho assim, a política chinesa. Do nada sumiu o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa. E ninguém sabia o que estava acontecendo, etc. E depois de um tempo, a China nomeou outros ministros. Ambas essas pessoas que sumiram, eu achava que teriam muito futuro, eram pessoalmente escolhidos pelo presidente Xi Jinping, e aí somem, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo na China. Eu não acho que a China vai passar por um colapso em breve, nada disso. Mas claramente existe alguma tensão porque o governo não fez um anúncio dizendo, olha, a gente vai trocar nosso ministro. Ele provavelmente foi preso, deve ter sido algum caso de corrupção. Tem alguns boatos que dizem que o ministro da Defesa teve ligações com o Serviço Secreto Britânico, não dá para saber, né? É muito importante tomar cuidado com essas coisas. Mas assim, vamos supor que se do nada tiver, ou seja, se tiver no ano que vem, por exemplo, tensões políticas reais na China, aqui a vasta maioria das pessoas vai ficar totalmente, nossa, não sabia. Né? Enquanto há alguns sinais, pode não acontecer nada. Mas é preciso ficar de olho para a gente não ficar despreparado. Né? Então, acho que esse caso de Taiwan é um caso legal para entender um dos principais, que eu vejo hoje como o maior risco geopolítico da atualidade, apesar da briga no Oriente Médio e apesar da guerra na Ucrânia.